já existiria um mecanismo para cancelar esse visto, que seria esse mecanismo que foi utilizado, Fábio, dentro da questão muito importante do CAN, o advogado do Tribunal Penal Internacional. Então vai ser... Oi? Eu sempre falo para ele, seu Alfredo, que, por exemplo, as pessoas, às vezes, aquele negócio que o senhor falou, a gente tem que sair da piscina, né? Sair do Brasil para entender. Quando o senhor sai do Brasil, o senhor sabe que, por exemplo, o Alexandre de Moraes é insignificante. Ele não existe. Ninguém existe. Sabe quem ele é. Ele é o cocô do cavalo do bandido. Ninguém sabe quem é. E quando você vê, por exemplo, como o senhor bem colocou, o CAN sendo sancionado, pessoal, a gente está falando de alguém conhecido. A gente está falando de alguém grande, mundialmente. Então, se esse cara, ele é sancionado, você imagina o insignificante do Alexandre de Moraes. Então, vocês realmente têm que olhar e falar, porra, cara, se o Trump sancionou o juiz mais foda do mundo, né, do internacionalmente conhecido, e também o promotor dele, né, ele sancionou o juiz e falou, mas peraí, aquele cara ali também ajudou, não ajudou? Ah, porrada nele também. E sancionou o escritório todo, família, papagaio. É que eu falo, seu Alfredo, quando falaram da sanção ao Alexandre de Moraes, algumas pessoas falaram, família não. Eu vi até o Paulo Figueiredo falando, família não. Eu falei, família não? Eu quero que sancione até o gato, o cachorro, a plantinha que tá na janela tem que ser sancionada. Sem perdão. Ué, o do CAN foi todo mundo sancionado. Mulher, filho, noras e netos foram sancionados. Tem que ser assim. Tem que ser assim, não tem negócio de perdão. Então, visto o senhor acredita que vai vazar, eu também. Aí, a outra aqui é OEA, quer dizer, o relatório do Esquerdinha Vaca, que estava no Brasil e conversou com várias pessoas. E agora eu fiquei sabendo que temos advogados conversando com eles até mesmo essa semana. Ontem. Tentando falar com ele. Ontem, né? Então, o doutor Paulo Ferreira. O que o senhor acha disso aí, da OEA? O doutor Paulo, diga-se passagem, meu advogado pro bono também nas minhas brigas e nas minhas encrencas, tá? Só para saber. Bom, volto a dizer, é urgente, claramente... Fábio, estão pedindo para você colocar o Pix na tela aí, tá? Claramente, eu quero que vocês lembrem o seguinte, tenhamos calma. Muita calma. Sabem por quê? Porque nós precisamos ter a percepção e a compreensão de como o jogo é jogado. Não vamos, eu volto a dizer, eu tenho muito medo das pessoas apressadas. Eu tenho muito medo, Fábio. As coisas estão acontecendo no seu devido tempo. Vamos esfriar o sangue. Uau, vamos parar aqui. Vamos respirar fundo, vamos olhar para um lado e para o outro, vamos fazer a nossa parte. Prestem atenção, vamos fazer a nossa parte e daí a gente vai começar. A questão toda que eu vejo, Fábio, ela é muito mais simples ou muito mais complexa. Bom, em primeiro lugar, o que vai acontecer não vai ser de hoje para amanhã. Existe na vida, Paulo, é que eu li alguém falando aqui. Na vida, Fábio, existem dois tempos. O Cronos, que é o nosso, e tem o Paideia, que é o tempo bíblico. E tem o tempo Pai d'Égua. O tempo Pai d'Égua é dos agentes políticos. Os agentes políticos vivem um outro tempo. Então, observem. As coisas estão acontecendo, as retaliações vão acontecer e eu tenho muito medo, Fábio. Vou dizer uma coisa para ti, já volto para a questão da OEA porque é importante, mas eu tenho muito medo desses caras do governo que estão dizendo: ô Trump, vem quente que eu estou fervendo, não tenho medo de cara feia. Pessoal, o Brasil, a economia brasileira, não aguenta uma semana de ações do governo Trump. Não aguenta uma semana, Fábio. A economia da Colômbia aguentou 3 horas. A macheza do Petro foi só o tempo dele se livrar do travesti com o qual ele estava num bordel lá na Colômbia.
para pedir perdão. Certo? OEA. Bom, o Brasil, o Lula, para fazer o acordo com a Hamdan, o novo secretário-geral, ele acabou comprometendo uma aliança da América Latina, que era em cima do Ramírez, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, que era o candidato digamos assim, acordado com o governo norte-americano. Minha opinião, eles estão na segunda. Eles estão na seguinte sinuca de bico, Fábio. Você acha que a OEA, que depende de 70% da verba dos Estados Unidos, vai ter coragem de afrontar a realidade? Me desculpe, o relatório da OEA está sendo acompanhado. O doutor Paulo Faria esteve ontem, essa semana, converso com ele de vez em quando, um grande sujeito, grande advogado que vive fora do Brasil. Pessoal, muito respeito com o trabalho que vem sendo feito nos Estados Unidos por figuras da área de comunicação, como o Fábio. Pode ter divergência com o outro, não tem problema, mas o trabalho da doutora Ludmila, olha, é muito mais o trabalho agora do Eduardo. Imagina a situação disso. Então, a OEA, o próprio governo brasileiro está com medo do relatório da OEA. Por quê? Porque ao contrário do PT, que precisa usar a embaixada brasileira nos Estados Unidos para pressionar a OEA, e quem está pressionando lá é o advogado. Vocês sabem de quem o doutor Paulo é advogado? Advogado Daniel Silveira, pessoal. Só isso. Então, é outra situação que eu tenho uma boa expectativa, Fábio. Não tenho certeza, eu não tenho em relação à OEA a mesma convicção que eu tenho em relação ao cancelamento do passaporte, mas eu tenho uma expectativa positiva. Concordo. Próximo. Eu concordo. Opa, fala. Eu concordo, né? É uma situação. Nós sabemos, as pessoas falam assim, mas eles são tudo de esquerda. Mas como o senhor falou, são de esquerda, mas não existe fidelidade entre eles. O que existe é. Já sempre explicamos, né, senhor Alfredo? Não existe petista grátis. Se você vê um petista infernizando aqui, provavelmente tá ganhando dinheiro para ficar falando merda no chat. Porque não existe petista grátis. Todo mundo que defende PT ganha dinheiro. Olha a Globo. Você acha que a Globo defende PT de graça? A Globo, cara, devia ser considerada como uma empresa estatal. É isso que eles são. Então, por exemplo, eles são esquerda. Todo mundo sabe disso. Mas a pressão de poder perder tudo... Porque é o único lugar que o presidente Trump não chutou o balde ainda, né? E ele pode estar esperando exatamente a ação para falar assim, o quê? Vocês falaram esse monte de merda? Vou chutar o balde também, pronto. Acaba com essa bosta de uma vez. Pronto, e acaba com tudo isso. É o que talvez esteja faltando. Então vamos lá, a outra, vou botar o mais rápido aqui, acho que são mais rápidos, o do Rumble, o caso do Rumble com a empresa do presidente Donald Trump, que eles processaram o Alexandre de Moraes, e pela primeira vez nós vemos o Alexandre de Moraes como réu, né? Ele é réu nos Estados Unidos. Já pensou se o governo dos Estados Unidos, as partes econômicas chegarem e disserem assim, não, você tem que vir prestar depoimento aqui? Ou o caso corre a revelia, o que você acha? Alguma vez na história do Brasil tivemos um juiz da Suprema Corte se tornar réu? Acredito que não, né? Deve ser a primeira vez. Alguns se tornaram antes de chegar a ministros, né? Provavelmente vários. O Flávio Dini e companhia, né? Mas uma vez se tornaram Deus, ungidos como Deus que eles pensam que são. Deve ter sido o primeiro, né? Com certeza. Próximo. Então o senhor acha que... Mas isso aí vai dar o que nesse aí, o senhor acha? Vai dar merda. Porque eu acabei de ouvir agora, não sei se o senhor ficou sabendo, o Alexandre de Moraes bateu de frente com Meta e com X pedindo informações do Alan dos Santos. E eu acabei de ficar sabendo agora que o Alan dos Santos, que o Meta vai entregar as informações do Alan dos Santos para o Alexandre de Moraes. Então o Meta e o Alan dos Santos agora com essa decisão da juíza, que foi o Alexandre de Moraes não tem nenhuma autoridade aqui nos Estados Unidos,
Eu acho que o Alan dos Santos agora tem todo o direito de processar o Meta se o Meta entregar suas informações privadas ao Alexandre de Moraes. Eu acho, eu não sou advogado, né?